E o ser humano, ele é muito falho no sentido que ele fica tentando a Deus, e Deus já devia estar, né, desculpa a palavra, mas de saco cheio de ouvir as pessoas falando assim, mas você é Deus também, né? Daí é fácil. Você é Deus. Então, o que a vinda de Jesus, para mim, é muito uma resposta a isso. Ah, é? Então é porque eu sou Deus? Então nós vamos igualar o jogo. Então, se a gente for pegar, imagina aqui uma escala. Daqui eu tenho Jesus nascendo menino lá. E aqui eu tenho, no final, aqui na caneca, Jesus na cruz, morrendo na cruz. Ele foi esgotando a divindade dele. E o Padre Fernando falou isso de uma maneira muito interessante pra gente, que a hora que Jesus chega na cruz, ele se esgota da divindade e acabou. Ali aquela gota de sangue e água é a última gota de divindade, é o abandono e é o momento em que é o Jesus humano ali vivendo. Então ele falou assim, não, eu vou viver tudo. Eu vou viver até o final. E às vezes a gente olha Jesus e deixa Jesus lá em cima sempre. Não, mas Jesus na cruz ali é Deus completo e tal. Não, Jesus quis se esgotar. Ele foi perdendo, de uma maneira figurada que eu tô falando, né? Mas ele foi perdendo a sua divindade para experimentar a vida humana, para dizer, não, dá para ser santo sendo humano. Não precisa de uma fagulha que seja divina para você fazer milagres e fazer as coisas. E aí é que ele nos diz, vocês vão poder fazer as coisas que eu fiz e maiores. Ele não fala isso simplesmente da boca para fora. Ele fala isso porque ele percebe, não, o ser humano ser imagem e semelhança de Deus é porque dentro de cada um de nós existe uma divindade. Uma divindade no sentido de ter um amor de Deus dentro de nós, de ter aquilo de acreditar em Deus para poder que os milagres sejam feitos através de nós. E aí a gente começa a perceber que a divindade é para todo mundo. E hoje, né, usando não no sentido de que todos nós somos deuses, mas todos nós podemos ser santos. É isso que é estar próximo a Deus e ser uma imitação de Jesus e tentar ser como Jesus, é buscar a santidade. Porque ele iguala o jogo, ele fala assim, se vocês encontrarem a santidade, vocês vão fazer tudo o que eu fiz. Não vai ter diferença. Né? Logicamente que Deus continua sendo Deus, né? Não é no sentido de que nós seremos deuses, mas nós poderemos ser tão bons no sentido de bondade mesmo quanto Deus. Essa bondade de Deus é alcançável. Entender, né, aquilo que ele fez, apesar de ser surpreendente, não é inalcançável. Exatamente. É lógico que assim, talvez eu não possa fazer os milagres que ele fez, mas eu posso me doar como ele se doou? Sim. Né? Eu posso ter um pouco de Deus em mim em algum momento. Né? Exatamente. De alguma forma. E é você... O que é o ápice? O ápice é ele em cruz. Eu talvez não alcance isso, mas o que eu faço agora, nesse momento? Nesse momento, qual que é a atitude de Jesus? Então é muito legal esse pensamento que a gente pode ter. O que Jesus faria nessa situação? É mais ou menos isso, porque se a gente ficar esperando que eu vou ser o crucificado, eu vou me dar ao ponto de ser crucificado, é sempre algo a fazer. Nunca o que é agora. Nunca vou fazer agora. Não, porque assim, se o meu ápice é imitar a Jesus, então eu vou ser crucificado. Ou seja, eu vou ser, já é futuro. Não vou agora não. Não, agora não dá. Agora eu tenho outro compromisso. Não, mas é agora mesmo. Né? Então agora, se agora a minha situação não é ser crucificado, o que eu devo fazer agora para ser como Jesus? Sim. E aí? E no minuto seguinte? E no outro? E no outro? E assim por diante. Por quê? Porque, e é isso é muito interessante que eu vou dizer, eu não sei o minuto seguinte. Eu não sei o que eu vou fazer daqui a pouco. Eu não sei se daqui a pouco eu vou estar vivo. E não precisa ter resposta pronta, né? Você pode refletir, aconteceu uma situação, você falar assim, poxa, o que Jesus faria nessa situação? Vou pensar aqui um pouco, vou rezar um pouco. Não vou responder de pronto, não vou ter o resultado de pronto. Eu lembro que quando o Cris viveu isso junto comigo, a gente participou de um teatro da Paixão de Cristo e eu fiz o papel de Jesus e foi uma experiência pré-teatro que eu nunca compartilhei com ninguém, acho que falei com os meus pais só, mas que eu comecei a pensar, falei assim, não,
Eu preciso exercitar fora do teatro, agir como Jesus, para conseguir transparecer isso lá na hora da atuação. Cara, isso foi a maior batalha. Porque daí qualquer coisa que eu ia fazer, você abria a janela do carro e ia cuspir o chiclete para fora e fala, Jesus não ia fazer isso aqui não. Né? Você começa nas pequenas coisas. Ao ponto de você, inclusive, falar assim, não, eu não mereço fazer isso. Eu não mereço ser Jesus. Porque essa é a primeira conclusão. Exatamente. Essa é a primeira conclusão. E aí você fala assim, não, eu não vou conseguir. E não é porque você não vai conseguir, porque você não vai decorar, ou você não vai conseguir, porque você não vai atuar, nem nada. Isso é o que menos passa pela cabeça da gente. Sim. Né? O que mais passa pela cabeça da gente é porque assim, eu não sou merecedor de fazer isso. Exatamente. Né? E é engraçado, você pode até achar assim, mas é que você perante a uma sociedade. Não, tudo bem, isso também a gente leva em conta, mas é mais dentro da sua cabeça. Porque lá na sua cabeça você fala assim, não, mas o que eu estou fazendo, Jesus não faria menos, jamais. Né? E aí você fica nesse retroalimentação de culpa, né? Você não... Aí beleza, acontece. Mas na maioria do tempo você acha que você não é digno disso. Sim, e talvez nós não sejamos mais a busca que é o negócio. É você, toda hora que você parar e falar assim, poxa, mas Jesus não ia responder desse jeito. E essa consciência divina dentro de você é aquela fagulha. É aquela diferença que vai diferenciar as pessoas que têm Deus no coração das que não têm. É perfeito. Tem uma música, depois eu vou colocar no cortezinho, eu vou colocar um pedaço dela, mas é uma música que eu sempre penso, essa época do ano, assim, acho que você falou do teatro, é legal da gente pontuar, né? E é uma pena, assim, a gente não estar tendo mais o teatro na nossa região. Lógico que a gente tem a questão da pandemia, a gente está voltando da pandemia, mas esperamos em breve ter. Eu já não participo do teatro há alguns anos, mas eu sempre gostei de compartilhar isso, porque é uma vivência. Sim. E você vive mesmo muita coisa. A gente estuda o texto bíblico desde janeiro, né? Já algumas situações, repetindo. Então isso é muito bom. Isso é uma forma. Olha, isso é uma forma de evangelização. Gostaria de que esse vídeo chegue nas pessoas que têm essa mesma noção, né? De compartilhar, de evangelizar através do teatro. Nós por muitos anos vivemos isso. Né, e aí espero que isso chegue, né, para outras gerações, para as gerações que as pessoas tenham essa experiência, né? Se você tem na sua cidade, né, vá assistir, viva esse momento. Viva esse momento. Senta lá na cadeira e fala assim, cara, como se eu estivesse lá, como se eu estivesse vendo Jesus ser crucificado de verdade. Viva aquilo, se emocione, e se não tiver, tem o filme Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson. Eu todo ano faço o projeto de assistir, todo ano eu assisto, todo ano eu assisto e todo ano eu vejo uma cena nova. Uma coisinha que eu falei, poxa, isso eu não tinha percebido. A relação de Maria com o demônio é fantástica para nós católicos, olhar aquelas trocas. Tem essa experiência, faça esse projeto, né? Acho que é uma dica cultural legal. O teatro em si, quando você assiste o teatro, né, um dia, às vezes 2 dias, né, às vezes até mais dias, assim, quando você assiste o teatro, ele é a capa, ele é a última cena, a última coisa, o último acontecimento do teatro. Todos os outros dias anteriores, os ensaios, poderiam ser e são formas de evangelização. Com certeza. Então, assim, o teatro é uma forma de evangelização. Então, assim, tomara que a gente tenha mais teatros ao longo, porque isso é uma tradição na nossa cidade, então eu espero que a gente... Mas eu ia falar da música. Você precisa voltar, né? Chama Os Açoites, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então é isso. Se eu não entendi porque Jesus morreu na cruz, ele morreu na cruz para nos salvar. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo nome de Jesus. E é muito legal que ele salva, inclusive, a gente que está 2000 anos depois. Sim. Eu acredito nisso. Eu acho que essa é a função de Jesus. Quando ele morre na cruz, ele morre, né? A simbologia ali, a morte dele na cruz, é o fim da escravidão do pecado. Lembra da escravidão do povo egípcio? Quando você sai, a Páscoa do povo egípcio sai, né, do povo de Israel, sai do povo egípcio, né, sai da escravidão, é justamente essa passagem, essa liberdade. E agora, qual que é a liberdade? Até então, a gente tinha tudo isso que a gente falou, toda essa situação social que a gente tinha dos judeus, a gente tinha uma escravidão muito grande. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam por si só se ver livre de toda uma situação de problema. Quando Jesus vem e morre na cruz, ele dá uma opção: me sigam. E aí você cria toda uma comunidade se criando aí, saindo dessa escravidão do povo romano, né? Dessa escravidão dos sacerdotes, dessa escravidão de uma lei que se utilizava muito de Deus. Se você fizer isso, Deus vai te punir. Pô, mas espera aí, Deus falou isso em algum momento? A punição é matar mesmo? É Deus que está matando? Não, espera aí, você está usando o nome de Deus. E aí você tem, com a morte de Jesus, toda uma comunidade crescendo sem esse pecado e com uma esperança. E essa esperança só vai acontecer dali a 3 dias ainda, né? Sim. Mas quando eles morrem ainda, nesse momento ainda é um sofrimento muito grande. Por quê? Porque quem estava vendo aquele momento, morreu Jesus. Lembra aquele cara que fazia milagres? Lembra aquele cara que falava bonito? Lembra aquele cara que atraía um monte de gente? Ele morreu. E aí você fica, né? É o que a gente falou lá em Emaús, né? Acabou o plano. O plano deu errado. E agora, né? E aí você tem agora um vazio muito grande, que é a morte de Jesus. Mas foi esse o único jeito que ele achou possível de trazer essa salvação, essa possível salvação.